Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, Olá, meu nome é Felipe Xavier e esse é o Coffee X. No episódio de hoje eu tenho a presença ilustre de um amigo meu que passou por uma saga recente de voltar pra casa. Nunca achei que voltar pra casa teria um significado tão profundo quanto esse que teve pro meu amigo Marcelo Rezende. E aí, Marcelo, beleza? Fala, mano. Bom demais você. Tô beleza. Eu chamei o Marcelo aqui hoje pra gente falar. Pra quem me segue no Instagram, eu inclusive fiz uma caixinha de pergunta lá pras pessoas fazerem perguntas pra você, Marcelo. Acho que você nem deve ter visto. Não. Mas, basicamente, o Marcelo esteve na Europa recentemente e, na hora de vir embora, ele não conseguiu, porque explodiu essa pandemia louca do Covid-19. Bom, vamos datar o episódio. A gente tá gravando aí no dia 9 de maio de 2020 e finalmente o caos se instaurou aqui no Brasil. Muita gente achou que não ia rolar, muita gente achou que era alarmismo, muita gente disse que era só uma gripezinha, mas finalmente chegou aqui e está acontecendo o que aconteceu em diversos outros países do mundo, infelizmente. Na cidade que a gente mora, o Marcelo também mora aqui em Uberlândia, ainda não está esse caos generalizado, mas tudo indica que isso vai acontecer, infelizmente, porque as pessoas não estão ficando em casa. Cara, mas não é uma gripezinha não? Pensei que fosse. Bom, sei lá, né? Eu acho que você melhor do que ninguém pra falar o que você presenciou lá na Europa, pra saber que não é um raio de uma gripezinha, né, cara? Mas primeiro, Marcelo, antes da gente entrar mesmo no assunto, fala aí pra galera um pouco quem você é, o que você faz da vida, só para as pessoas te conhecerem um pouquinho. E galera, então, meu nome é Marcelo, eu conheço o Felipe numa história bem inusitada, que o Felipe foi meu professor de inglês e virou amigo. É engraçado, né? Eu era seu professor de inglês, que bizarro isso. E a gente já gravou podcast junto, né? Eu sou da mesma profissão que o Felipe, então sou publicitário, então sofro pra caralho na profissão. O que mais? Eu sou estudante de psicologia, entrei agora, primeiro período. E eu acho que basicamente é isso, assim, escrevo uns poemas de baixos índices de Ibope no Instagram. Perfil @me faz um poema. E basicamente é isso, cara. Assim, tem outros gostos e manias esquisitas, mas eu acho que pra resumir, minha vida é publicidade, psicologia e poema no momento. Assim, pelo menos o que eu tô gastando mais energia, saca? E, bom, você falou que a gente se conheceu, né? A gente se conheceu Cara, eu nem sei. Pra eu te falar a verdade, eu comecei a fazer podcast, eu não era seu professor mais e a gente já era amigo, assim. Então foi em 2014. Então só aí já tem 6 anos. Tem tempo pra caralho, velho. A gente tá ficando velho, né? Essa que é a real. Então, sei lá, deve ter talvez uns 10 anos, sei lá. Não sei. A gente é de eu não sei humanas também, quando... né? Porque você falou 2014 e a gente tá em 2020. Deve ter uns 10 anos? Tipo, deve ter, né? Não, é porque eu tô somando a parte que... Antes de eu começar a fazer podcast, porque... Ah, tá, bota fé. É assim que eu calculo a minha vida, em anos podcast, entendeu? Massa, cara. Então a gente vai começar a falar um pouquinho da saga aqui do Marcelo. Então vamos lá, vamos embora pro episódio. Primeiramente, Marcelo, o que raios você estava fazendo na Europa e pra onde exatamente você foi, né? Cara, eu fui visitar meu irmão e minha cunhada em Portugal. Eles moram lá tem
tem um ano já, a gente tava um ano sem ver eles. Eu tô falando a gente que eu fui com meus pais, né? Foi eu, meu pai e minha mãe nessa viagem. Só que assim, né? A gente foi no começo de março. E na época não era esse caos generalizado, esse cenário apocalíptico que era a humanidade, né? Tipo, a gente foi numa época que só na Europa, só a Itália estava com muito índice assim, de corona. Sim, só para o pessoal entender melhor o contexto, eu cheguei em Portugal no dia 3 de março e tipo, no dia que eu cheguei não tinha nenhuma morte de corona e tinha só 4 casos de corona. Então, tipo, até então era uma viagem que, tá rolando uma pandemia lá pandemia não existia esse nome ainda, né? Esse nome que a gente, né, tá usando hoje. Tá rolando um BO lá na China, mas, cara, a China tá um pouquinho distante de Portugal. Acho que dá pra ir, né? Tipo, então foi isso. Foi pra visitar meu irmão e minha cunhada e rolou essa pandemia no meio do caminho. Eu até fiz um post esses dias num blog falando, sabe aquele poema lá do Drummond, tipo, no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Até coloquei assim no título, no meio do caminho tinha uma pandemia no meio do caminho, velho. Porque, tipo, Deus me livre, né, mano? A programação da viagem era vocês irem para Portugal e ficar só em Portugal, ou vocês tinham ideias de ir para outros lugares, outros países lá? Porque a Europa é um bairro, né? Você passa de um país para o outro muito facilmente, e é bem menor. A galera que talvez não esteja muito familiarizada, tipo, tem país na Europa que é menor do que Minas Gerais, sabe? E, na verdade, Minas Gerais é gigante dentro do Brasil, mas tem estado muito menor no Brasil que é muito maior do que alguns países da Europa, né? Então, a sua ideia era ir em Portugal, ficar só em Portugal, ou conhecer outras cidades dentro de Portugal, ou conhecer outros países? Como que era a programação? Cara, a ideia, pelo menos a minha inicial, era conhecer o máximo de cidades que eu conseguisse em Portugal. Só que assim, como meu irmão mora lá tem um tempo e tal, e ele tem carro lá, então, tipo, a gente... ele deu a ideia pra gente da gente ir na Espanha, por exemplo, que tava do lado lá. A gente acabou não indo, nem foi por conta de corona, por outros motivos, mas enfim. Mas o meu planejamento inicial era só ficar em Portugal mesmo. Porque assim, eu gosto de conhecer a fundo, saca? Tipo, eu acho que, tipo, ficaria muito corrido conhecer país em um dia, em 2 dias. Eu queria conhecer Portugal o máximo possível para depois conhecer outros lugares, assim. E eu também tava com certo medo pelo menos quando a gente chegou, realmente não tinha esse medo de vou pra Espanha, não vou pra Espanha porque lá tem corona. O único medo que a gente tinha era Itália, o resto tava de boa. Mas depois que foi passando os dias, a gente já ficou com medo. Não, realmente Espanha fora de cogitação aqui. Tô falando Espanha porque é o único país que Portugal faz fronteira, né? Então seria o país mais fácil de conhecer. Mas sim, Portugal realmente é muito... Portugal não, Europa realmente é um continente que é muito acessível de você visitar outros países, né? O trânsito ali é muito perto, é muito rápido de chegar. E a Espanha, depois de um tempo, acabou se tornando um dos lugares que mais sofreu, né, com tudo que tá rolando. Depois, porque primeiro foi China e Itália, depois Espanha também, hoje Estados Unidos e agora Brasil. Então, ao mesmo tempo, eu fico com um sentimento muito louco e dividido, porque ao mesmo tempo que eu falo, cara, a gente tá presenciando um momento muito louco da história, da humanidade, mas ao mesmo tempo a gente tem aquele medo, a gente tem aquela insegurança do amanhã, né? Porque eu acho que pela primeira vez na minha vida, eu tenho hoje 27 anos, a primeira vez na minha vida que eu me deparo com uma situação louca, assim, de não saber mesmo
o amanhã. Tipo, nossa, não que eu soubesse antes, mas a gente tinha mais segurança em algumas coisas, né? E agora essa segurança, ela nos foi tirada de um jeito muito louco, porque a gente não sabe como a gente vai sair depois dessa pandemia, né? Cara, então, eu acho assim, a gente tem a mania de achar que a gente tem controle de alguma coisa. E eu acho que essa é uma situação na nossa história, né, tipo, né, da nossa geração, que fica muito explícito pra gente que a gente não tem controle de nada, cara. Nada com nada, assim, tipo... Sim, total. Porque, assim, uma coisa é você saber que você não tem controle, mas tipo, a vida segue, você vai vendo, não, eu tô falando de pandemia, tá? Você... Conscientemente você sabe que você não tem controle de nada, mas você vai seguindo a sua vida naquela normalidade, aí dá a entender que você tem. Mas, cara, e quando surge uma pandemia mundial que tá matando 10 mil pessoas no Brasil e sei lá quantas pessoas no mundo, daí você vê, cara, a gente não tem controle de nada. E aí, então, você ficou... só para estabelecer datas aqui pra galera entender. Então, você foi no comecinho de março? Foi no dia 3 de março. 3 de março. E a programação era voltar quando? 18 de março. 18 de março. Eu não vou nem tentar fazer a conta de quantos dias, porque eu sou de humanas, né? Mas, enfim, esse período aí que você de exato está escutando a gente já sabe quantos dias foi. Mas você acabou voltando quando? Qual foi o dia que você pisou em solo brasileiro? Cara, exatamente um mês depois, 18 de abril. Tem base? E eu vou começar a introduzir algumas coisas aqui. No dia anterior a essa gravação, eu fiz um box de perguntas lá pra galera no meu Instagram falando que eu ia entrevistar um amigo meu que teve esse problema lá na Europa, e eu abri pra galera fazer perguntas de curiosidade sobre coisas, sobre o que aconteceu e tal. E aí, entrando nesse assunto, tem uma pessoa que fez uma pergunta, é uma amiga minha, o nome dela é Luana, ela trabalha comigo, ela perguntou aqui, falando com que grana você se manteve esse tempo todo. A pergunta é bem propícia, porque você viajou essa vez, eu viajei o ano passado e eu converso com ela bastante, eu sei que ela já viajou para a Europa, ela ama viajar. E quando a gente viaja, principalmente para um outro país, você tem um orçamento, você tem um orçamento limitado, né? Então, você tem que ir e voltar, porque o seu dinheiro acaba em um momento, né? Eu vivi isso o ano passado. E realmente a gente teve que fazer um sistema de administração mesmo pra gente saber quantos dias ia dar certinho, porque a gente tem a opção de usar, por exemplo, o cartão de crédito, se o dinheiro acabar que a gente levou, enfim, só que quando você faz isso fora do país, quando a sua fatura de cartão de crédito chega, é muito pior. Então a gente prezou por não usar isso e usar na real o dinheiro que a gente tinha e administrar esse dinheiro pra gente não precisar usar cartão de crédito, porque a gente sabia que é uma facada quando chega aqui, quando existe a conversão de moeda, e tem taxa, e tem uma porrada de coisa. Então, nesse sentido, como que você se manteve aí, né? Cara, assim, no meu caso, eu fui muito, muito sortudo de ter a ajuda do meu irmão. Então, assim, eu consegui me manter principalmente porque meu irmão conseguiu hospedagem. Vocês estavam na casa dele, né? É como se fosse uma casa. Na verdade, meu irmão, ele trabalha lá e no local que ele trabalha, ele tem uma casa. Ele trabalha em um hotel lá e existem as casas dos funcionários, né? Isso que eu tô querendo dizer. Daí o irmão da minha cunhada se ofereceu a casa dele pra gente ficar na casa dele. Na verdade, não é, o que eu tô chamando de casa não deixa de ser casa, mas só pra vocês entenderem, é um bangalô. Mas é um bangalô bem, bem bonito, eles eram usados inclusive para hospedagem de hóspedes lá. Então o irmão da minha cunhada ofereceu o bangalô dele pra gente durante todos esses dias que a gente ficou lá. Então a gente não teve gasto nenhum com hospedagem nessa viagem. Só que assim, a gente foi muito privilegiado porque nem todo mundo teve essa mesma sorte. Por exemplo, a gente foi repatriado, né? No voo de repatriamento nosso, teve gente que
tava dormindo em hostel, tipo, e assim, com grana contadíssima, assim, sabe? Tipo, no nosso caso a gente deu muita sorte por conta do meu irmão e da minha cunhada. Se não fossem eles, realmente seria muito insustentável, porque a grana que a gente foi realmente foi já planejada para os dias que a gente ficaria lá, sabe? O governo brasileiro, no caso, ajudou de algum jeito financeiramente a galera que estava lá e talvez não tivesse condição de estar lá? Tinha algum tipo de movimentação nesse sentido? Vamos lá, sobre essa questão de ajuda do governo, eu vou falar primeiro ponto que a única ajuda que eu tive, na real, financeira, foi o voo de repatriamento. O voo de repatriamento foi todo custeado pelo governo. Eles contrataram 6 voos de repatriamento por uma empresa que chama TAP, é uma empresa portuguesa. Sobre a questão da galera se manter lá, eu não cheguei a pedir explicitamente ajuda financeira. Eu estava pedindo ajuda para ser repatriado, porque eu estava achando um pouco antiético pedir ajuda financeira, sendo que eu estava com hospedagem lá, do meu irmão, e tinha gente que estava precisando muito mais que eu. Mas sim, as histórias que eu ouvi, porque assim, o governo chegou... Existe uma página nas redes sociais que chama Embaixada do Brasil em Portugal. É o meio que o Itamaraty estava dando informações para os brasileiros que estavam nessa situação, né, tentando voltar. Daí, os comentários que eu via lá é que a ajuda era mínima, assim. Tinha gente que estava sem grana para comer, para hospedar, assim, que estava no limite. Eles iam até a porta da embaixada lá em Lisboa. E assim, o que o governo tava dando pra eles era 20 euros, saca? Tipo, eu imagino que cada caso tenha sido um caso. Tipo, eu posso estar falando bobagem aqui. Talvez o governo tenha ajudado outras pessoas com valor maior do que esse, ou sei lá, tipo, talvez até com o hostel custeado por eles. Se bem que eu acho que isso não aconteceu de hostel custeado por eles, porque nas informações oficiais que chegavam no site, nas redes sociais, era só que, esses aqui são os lugares mais em conta para você se hospedar em Portugal. Eles davam uma lista de hostels em conta, saca? Mas em nenhum momento eles falavam pelo menos abertamente, de que estava ajudando essa galera com grana. O que eu vi foi comentário em Facebook de que, consegui 20 euros só. É doideira, cara. Doideira isso. Muita, cara. Tem uma outra pergunta aqui. Essa pergunta é da minha cunhada. Ela se chama Ana Elizabeth. E ela perguntou assim, o quão difícil foi entrar em contato com a embaixada, já que a galera não estava no escritório mais. Como que funcionou esse seu contato com a embaixada? Vocês que tiveram que ir atrás, eles colocaram em algum lugar que os brasileiros tinham que procurar a embaixada? Como que foi esse contato de vocês? Então, meu voo foi cancelado no dia 18 de março, né? Meu voo de volta era dia 18 de março. Meu voo, na verdade, ele foi cancelado 4 vezes, só pra contextualizar, galera. Tipo, na primeira vez já, no dia 18 de março, que foi o primeiro cancelamento, a gente já tentou contato com o consulado. A gente tentou contato, foi por e-mail, primeiramente. Durante alguns dias, de 18 de março, sei lá, até o começo de abril, não lembro exatamente até qual dia, tiveram alguns dias que o consulado ficou aberto. Estou falando de 2 consulados, tá? Porto e Lisboa. Na verdade, eu acho que tinha um em Faro também, mas o de Faro, em momento nenhum, eu fiz contato porque eles estavam muito longe da gente. Só antes de você continuar, a cidade que o seu irmão mora é? Vieira do Minho. É uma cidade... Lá em Portugal, cara, é um negócio que não dá pra entender o jeito que eles chamam cidade, estado. Lá não existe estado, pra começar. Eles chamam de cidade, chamam de... Eu esqueci os termos agora que eles usam, mas é uns nomes muito bizarros, assim, sabe?
Mas a cidade chama Vieira do Minho, é uma cidade colada com Braga. Daí, no começo, então, no dia 18 de março, ainda estava funcionando o consulado lá, tipo, com portas abertas mesmo. Mas teve um momento, não lembro quando exatamente, que eles começaram a funcionar só online. Mas assim, não foi difícil ter contato com o consulado. O que o consulado fez? Eles abriram 2 formulários. Um formulário foi do Itamaraty e outro formulário foi da ANAC. E esses 2 formulários era para brasileiro que estava querendo voltar para o Brasil e não estava conseguindo. Então, se você estava tendo dificuldades para voltar para o Brasil, você preenchia esse formulário lá e você entrava numa lista de espera. Eles analisariam quais casos dariam prioridade ou não, saca? Mas, tipo, o primeiro contato nosso foi feito por e-mail, só que aí passou um tempo, a gente descobriu o WhatsApp, teve um senador de não lembro da onde postou um negócio no Face, galera, isso aqui é o contato pros brasileiros que estão no interior, você vai falar com o número X, que isso aqui foi criado um comitê de emergência. Daí a gente conseguiu um contato muito próximo com o Itamaraty, no WhatsApp, nas redes sociais e por e-mail. Então eles respondiam nesses 3 canais. E pessoalmente a gente não foi porque a gente estava evitando ao máximo sair, assim, a gente realmente respeitou a quarentena. E Portugal estava respeitando muito a quarentena, assim. É claro que brasileiro que estava sem recursos, eles batiam na porta do Itamaraty todo dia, né? Então, tipo, teve muita gente, muito brasileiro que foi lá no consulado, ficou indo frequentemente enquanto estava aberto, tentando uma solução. Mas o nosso contato, como a gente tinha hospedagem, a gente não estava num cenário tão catastrófico quanto algumas outras pessoas, a gente fez o contato todo online. Cara, é muito louco pensar nesse sentido de que hoje eu tô aqui tranquilo na minha casa e às vezes é muito fácil eu pedir, por exemplo, eu falar com pessoas e falar, galera, fique em casa. Só que tem uma parcela grande da população que não tem como, né? Não Sim. tem como ficar em casa ou por trabalho ou porque tá na rua mesmo. Tem uma galera na rua que não tem muito o que fazer, né? Então eu imagino que em outros países não seja diferente, sabe? A não ser, sei lá, uns países que são tipo outro planeta, igual, sei lá, Suíça, Noruega, essa galera é diferente. Mas assim, tem muito desse tipo de situação rolando no mundo, né? De que as pessoas menos favorecidas, elas estão sofrendo ainda mais, porque imagina, se esse tipo de pessoa pega a doença, ela não vai pro hospital, sabe? Ela pode morrer na rua, saca? Quanto a isso, eu não sei muito bem os números de Portugal, mas eles chegaram, pelo menos no período que você tava lá, ou agora, não sei se você tem acompanhado, os números deles chegaram a números bizarros, como foi Itália e Espanha, como você tá por dentro desse tipo de informação? Eu não tenho o número exato hoje, né? Tipo, hoje a gente tá no dia 9 de maio, né? Eu não tenho o número exato de hoje, mas eu tenho um número exato de quando a gente conseguiu retornar pro Brasil. Quando a gente conseguiu retornar no dia 20 de abril, desculpa. Dia 20 de abril, eles estavam com 21 mil casos, quase 21, tava com 20 e poucos, e 735 mortes. Você vê o tanto que essa doença evoluiu rápido, que a gente chegou lá, não tinha nenhuma morte, cara. A gente chegou no dia 3 de março, não tinha nenhuma morte, tinha 4 casos. A gente saiu de lá no dia 20 de abril. A gente saiu de lá dia 20 de abril, não, a gente saiu de lá dia 18. Eu saí no jornal, né? Daí, tipo, o jornal fez uma apuração aí de... Por incrível que pareça. Daí o jornal fez uma apuração no dia 20 de abril de quantos casos tinham. E eu tenho esse dado oficial de que eram quase 21 mil casos e 735 mortes. A gente, só para esclarecer, então a gente chegou no Brasil no dia 18 de abril
E esse dado que eu tô passando foi do dia 20 de abril. Legal. Eu vou ver se é possível eu colocar a fotinha aí da família que saiu no jornal no link aqui pra galera conseguir ver. É muito doido, né? Você saiu no jornal. Cara, eu saí no Realidade Uberlandense. Pra quem não é de Uberlândia, acreditem, Realidade Uberlandense é um site bastante... Não sei nem como explicar. Na verdade não é um site, né? É uma rede social. Eles têm Facebook e Instagram. Mas é uma parada muito olhada aqui em Uberlândia. E eu recebi os comentários mais esdrúxulos possíveis da humanidade. Não sei se você acompanhou isso, Felipe. Sério? Não. Sério? Eu vi as paradas que você saiu pelo que você postou, mas eu não acompanhei por outras mídias. Cara, assim, a gente saiu no Diário de Uberlândia, que é o jornal impresso aqui de Uberlândia, né? Aí a gente saiu tanto no jornal impresso quanto na edição online. Daí o Realidade Uberlandense, que é essa rede social, ela compartilhou a matéria do Diário de Uberlândia. A Realidade Uberlandense tem um alcance muito grande, assim, de pulverização, sabe? Cara, a gente tá vivendo um mundo que o povo tá meio doido, né? Por que eu tô dizendo isso? Porque os comentários que a gente recebeu no sentido crítico da coisa, de por que essa família foi viajar no meio de uma pandemia? Que povo burro. Cara, não é questão de ser desprovido de inteligência. Não, a gente foi num cenário, a gente foi visitar um país que não tinha nenhuma morte e tinha 4 casos confirmados de coronavírus. Eu até perguntei para alguns médicos, né? Tipo, eu sou do tipo neurótico que vai em tudo quanto é médico anualmente para fazer check-up e tal. Na verdade, todo mundo é neurótico, tá? Eu estou estudando psicologia agora, eu cheguei à conclusão que, segundo a psicologia, todo mundo é neurótico. Mas enfim, todo mundo falou a mesma coisa. Cara, não existe nenhuma contraindicação de você ir para Portugal nesse momento. Tipo, né? Só toma seus cuidados, usa máscara, usa álcool em gel e tal. Não vai ficar colocando na mão em qualquer lugar, mas você está indo para um país que não tem nenhuma morte, tem 4 casos confirmados. Aí quais foram os comentários que, tipo, o tipo de comentário que a gente viu na Realidade Uberlandense? Traidores da pátria. Vou ler mais. Família sorridente, espero que não nos faça chorar. No meio da pandemia, vai fazer visitinha, tem dó, né? Esses são os comentários. Mas em março a pandemia já estava na Europa, povo sem noção. Cara, eu tive que respirar muito fundo pra ler essas coisas assim, sabe? Cara, é muito doido porque talvez a pessoa que faça esse tipo de comentário, ela não tem noção o que é você planejar uma viagem, certo? Que você não resolveu ir pra Europa, imagino, você não é rico. Não mesmo, eu sou publicitário, você não resolveu, mano. Tipo... Publicitário rico é só os que você vê na televisão. Publicitário nem aparece na televisão também, né, galera? Tipo, você não vê André Cassu na televisão. Você não vê o Washington Oliveto, Nizam Guanais na televisão. Você não vê esse povo na televisão. É tipo, eles acham... Não sei, eu fico pensando, né? Que as pessoas acham que você decidiu, tipo, fevereiro, última semana de fevereiro, você falou, vou ali na Europa, né? Cara, esse tipo de viagem, a gente gasta 1 ano da nossa vida... Porque, tipo assim, tem gente que acha que, putz, fui pra Europa, sou rico. Eu ouvi esse tipo de zoeira, de comentário. Eu sei que vários amigos fazem essa zoeira de zoeira mesmo. Mas eu sei que tem gente que comenta uma coisa ou outra e que quer dar uma cutucada mesmo e fala, putz, você foi pra Europa, você ficou não sei quantos dias. Cara, você sabe quanto tempo eu tive que economizar pra eu conseguir fazer uma viagem pra Europa? Exatamente. Você sabe o que eu tive que fazer, tipo, de trabalho extra, de além do meu trabalho, de conseguir freela, eu e a minha esposa, no caso, de o que a gente não gastou pra conseguir realizar um sonho, saca? E aí, no seu caso, além de tudo isso, você foi visitar o seu irmão e tal. Então, tipo assim, tinha muita coisa... misturado e ainda num cenário que não era esse cenário apocalíptico que a gente tá vivendo e que você foi. E você não imaginou que essa escalada aconteceria assim, né? Até porque
a gente, pelo menos eu achava no começo disso, que as pessoas tivessem um bom senso maior e que a minha fé na humanidade não ia se perder por vez, né? Porque agora é zero. Principalmente quando eu penso, né, no Brasil. Principalmente na situação que a gente está, de que a gente tem vários estados, eu li ontem, que eu acho que já 5 ou 6 estados do Brasil, o sistema de saúde deles já se encontra em colapso. E as pessoas continuam normalmente vivendo as suas vidas. 2 semanas atrás, os governos aí anunciaram reabertura parcial de negócios e tal. E tipo, cara, se você for aqui em Uberlândia, por exemplo, tem muito lugar que tá aberto, a galera tá saindo pra barzinho, tá saindo pra fazer festinha, e as pessoas não têm noção da gravidade da situação, né? E é isso, atualmente eu não tenho me chocado mais, porque eu não esperava muito mais da galera, sabe? Assim, só que parece que todo dia as pessoas estão procurando um jeito de surpreender umas às outras com um nível de egoísmo e de inconsequência com o que elas estão fazendo, sabe? É triste isso porque não é uma brincadeira e muitas vidas vão pagar por isso, né? É triste pensar assim. Você tá falando no quesito financeiro aí. Eu não sou rico, não sou burguês safado, igual alguns amigos meus comentam, mas eu sou privilegiado. Eu sei que eu reconheço meus privilégios, porque assim, a gente está num país que a gente sabe que a desigualdade é muito grande. Tem brasileiro aí com 60 anos de idade, 70 anos de idade que nunca conheceu a praia, cara. Tipo, assim, a gente tá falando nem do cara ter ido pra Europa, ter ido pra uma outra cidade do Brasil, pro litoral do Brasil, né? Então, tipo, eu não sou rico, mas eu sei que eu tenho meus privilégios, assim, eu acho que é importante reconhecer isso. Realmente não é todo mundo que tem condição de ir pra Europa, infelizmente. Mas, assim, é o que você falou, não foi dinheiro que nasceu da noite pro dia. Tipo, eu não consigo ir pra Europa, tipo, mês que vem eu vou pra Europa. Não, foi um dinheiro, né, poupado pra dar certo. Senão eu também não teria condições de ir, tipo, saca? Sobre essa questão de o que a gente vê agora, de punhado de estado que, né, tá com índice muito alto e tal. A gente entra numa área num assunto muito delicado, porque assim, igual a gente estava falando agora mesmo, a gente está num país que tem uma desigualdade muito alta. Só que assim, a gente sabe que a melhor forma de prevenção do corona é você ficando em casa. Mas a gente sabe que ao mesmo tempo tem muita gente que não pode ficar em casa. Eu acho que é por isso que esse governo, que eu não tenho nada a favor dele, mas por um lado eu entendo o argumento de que realmente tem gente que não consegue sair de casa. Mas, cara, a gente tem que ter um bom senso muito grande aí, né, pra liberar o comércio como inteiro, porque senão a economia vai parar. Não, tipo, cara, sabe, tipo, é um assunto muito delicado. Mas eu sou da ideia de que fique em casa sempre que você puder. Tipo, igual eu falei agora mesmo, eu me considero privilegiado porque assim, eu tenho um emprego que eu tô fazendo home office desde que a pandemia instaurou. Tipo, eu fui pra Portugal de férias do trabalho. Era pra eu ter voltado de férias do trabalho no dia 23 de março. E eu tava lá em Portugal ainda, né? Eu só consegui voltar pro Brasil no dia dia 18 de abril. Quase um mês, né? Depois. Quase um mês depois. Quando você deveria estar de volta das férias. Exatamente. Só que assim, o que eu tô falando do meu privilégio é porque eu consegui trabalhar de lá, eu consegui fazer home office lá de Portugal. Então eu voltei de férias mesmo estando fora. Mas eu sei que nem todo mundo tem essa mesma sorte. A gente está num país, infelizmente, muito desumano. Sim, não é à toa que o Brasil tem um dos piores índices de ansiedade, de suicídio e de tanta coisa ruim, porque a gente está num país muito,
muito precário em todas as coisas. Tem até amigo meu que ficava brincando, né? Cara, por que você não ficou por lá? Tipo, pra que você voltou pro Brasil? E eu ainda comentei isso nas redes sociais esses dias, que tipo, cara, eu amo esse país, só que o que eu odeio é que fazem com ele. Não só desde agora, mas desde sempre, né, velho? O Brasil é zoado, tipo... O Brasil é um país que, tipo, tinha tudo pra ser uma das maiores economias do mundo, mas sim é um país zoado, é um país que tipo... né, é precário porque fizeram ele precário, não porque os recursos naturais são precários, não, tipo, a gente tem muito recurso aqui, tipo, mas o problema é que a corrupção fode o país, a cultura brasileira fode o país, tipo, a corrupção não é só galera lá que tá lá no poder, a corrupção começa dentro de casa, tipo... A partir do momento que você tem um gasto de TV a cabo em casa, você querendo ou não, você tá fazendo uma corrupção. Então, assim, a gente tem uma cultura muito errada. Não tô falando que eu sou a Madre Teresa de Calcutá, não é isso. Eu também tenho meus, né, tipo, eu sei que eu não tenho autoridade nenhuma para falar sobre isso. Mas a real, o que eu quero dizer é, a gente é um país ferrado por conta do brasileiro, cara. Eu juro que eu me contenho pra entrar num assunto político, mas assim, tem hora que é inevitável. A gente tá num país que elegeu esse cara que tá no poder. E, tipo, velho, assim, a gente combate 2 vírus no Brasil hoje, mano. A gente combate o coronavírus e combate o presidente falando... Coloca um pi aí na minha fala agora. Não, aqui é liberado xingar. No próximo episódio eu faço um episódio de teologia, que aí a galera... É porque antigamente eu fazia podcast de cristão com o Felipe de teologia. E aí nos podcasts de cristão nós já não xingava. Agora pode, né, mano? Aqui o podcast desviou faz tempo. Desandou tudo, né? Ai, cara. Mas assim, é bizarro porque eu também... Pelo menos em podcast aqui, eu nunca falei muito de política e eu nem falo tanto, porque eu não me acho munido de informações suficientes para poder ter certas opiniões políticas. Mas eu acho que a discussão política atual, ela foi num nível tão básico de que, tipo, sei lá, um asno tomaria algumas decisões melhores do que o presidente atual, sabe? E eu concordo com você que esse sentido de impacto econômico versus impacto na saúde, ele faz sentido e ele é uma discussão super complexa. Só que eu acho que em nenhum momento tem se mostrado empatia, compaixão da galera, sabe? Uhum. Eu entendo, igual você falou, tem gente que não vai conseguir fechar, e eu entendo, cara. Eu entendo que tem gente que precisa sair hoje pra garantir a comida de amanhã, ou de hoje à noite mesmo, sabe? E como você falou, eu também faço parte dessa galera privilegiada que consegue trabalhar de casa. Só que isso tem que ser feito, cara, com equilíbrio, saca? Por exemplo, o governo, uma das coisas que esse governo atual que está, e eu nem sei se foi ideia dele e tal, foi o auxílio, né? O auxílio que liberou para profissionais autônomos. E no dia que... Eu já xinguei muito em rede social o governo atual, mas no dia que aconteceu isso, eu também aplaudi, porque é o que se espera do governo, amparar a população, a sociedade, num momento desse, saca? Só que aí, eu estava conversando... Eu acho que foi com a minha mãe ontem. Acho que foi com a minha mãe. Minha mãe mora numa cidade minúscula aqui no sul de Minas, que tem, sei lá, 20 mil habitantes. E, como é que chama a cidade mesmo? Se chama Lambari. E aí ela mora Claros, lá... Né? Não, são 2 extremos. Montes Claros é no norte de Minas, perto da Bahia, e Lambari é perto... Lambari é lá no sul de Minas, num lugar que eles chamam de Circuito das Águas. É um lugar muito turístico, assim, muito visitado, principalmente pela galera do Rio de Janeiro. Então eles meio que já começaram esse tipo de cuidado, quarentena,
bem antes até do que aqui Uberlândia, porque eles têm muito tráfego de pessoas vindo do Rio de Janeiro, porque tem um monte de gente que os pais moram em Lambari e os filhos moram no Rio de Janeiro, entendeu? Porque Lambari é uma cidade pequena pra você ir, morrer e aposentar, sabe? Ficar de boa. E aí, cara, ela conversou essa semana comigo que foi confirmado o primeiro caso na cidade dela. E foi de uma profissional de saúde. Ela comentando comigo, por exemplo, que ela conhece pessoas lá que não precisam do raio do auxílio do governo. Elas não precisam. Mas elas deram um jeitinho delas de conseguir o raio do auxílio. E muito brasileiro fez isso, sabe? Ela falou que tem muito brasileiro, tipo assim, tá fazendo... E aí tá fazendo... Pede o auxílio do governo e aí tá fazendo um churrasco pra galera, entendeu? Não tá usando pra itens essenciais mesmo, sabe? Porque eu não sei como você faz pra conseguir esse auxílio. Eu acho que se você comprovar que você é um microempreendedor, alguma coisa assim, ou um profissional autônomo, talvez você consiga. Então, por exemplo, eu como freela, porque eu tenho um trabalho CLT, mas eu faço freelas de vez em quando por fora. Então, talvez se eu tiver um MEI e eu usar essa minha área de MEI para eu conseguir o auxílio, eu poderia conseguir muito bem, sabe? Mesmo estando com o meu emprego normal, não teve corte nem diminuição de salário, e eu poderia ganhar esse extra às custas do dinheiro do governo que deveria estar indo para pessoas que realmente precisam, né? Então, cara, esse negócio do jeitinho brasileiro, cara, é uma das coisas que mais me irrita, assim, no Brasil. Eu não vou dizer que eu nunca me aproveitei desse jeitinho brasileiro, sim, porque essa é a cultura a qual eu cresci, né? Mas depois que eu comecei a ter um pouco mais de noção de algumas coisas, toda vez que eu me pego involuntariamente me aproveitando desse jeitinho brasileiro, eu tento mudar, porque é uma das coisas que eu mais abomino, assim, quanto ao brasileiro, sabe? Você foi lá, e eu não sei se as pessoas em Portugal são assim também, mas nos países que eu visitei da Europa, cara, é bizarro ver o nível o nível em que as pessoas são confiáveis com coisas básicas da vida, sabe? A gente andou de trem lá, por exemplo, e ninguém vem checar se você realmente comprou o bilhete, sabe? A gente comprou, tanto que teve um dia que a gente andou ilegalmente lá, porque a gente não entendeu como que funcionava. E aí depois eu conversei porque na Alemanha a gente ficou na casa do meu tio. Quando a gente voltou pra casa dele, eu perguntei pra ele, eu falei, cara, eu comprei esse aqui e fui do ponto A até o ponto B, tá certo, eu entendi errado. Aí ele falou, não, cara, você andou, 3 a mais do que você poderia. Se alguém tivesse te pegado, você teria que pagar uma multa e tal. E aí, depois que eu entendi, eu falei, putz, entendi, agora eu vou fazer do jeito certo, né? Porque era meio confuso, principalmente porque as paradas no bilhete estavam escritas em alemão, elas não estavam escritas em inglês. Então, quando eu vi como fazer, eu tentei fazer da melhor forma possível, sabe? Eu acho que a gente como Brasil, a gente tá anos-luz de algumas coisas que eu considero hoje básicas da sociedade, sabe? E que eu queria muito, e se possível, a gente saindo dessa e um dia eu tiver filhos, que é um tipo de cultura que eu quero passar adiante, sabe? Eu quero não perpetuar essa parada de que a gente vive o tempo inteiro. Complicado, esse assunto dá muito pano pra manga. Dá demais. Mas isso que você tá falando, esse negócio do trem, agora que eu tô me ligando que realmente não tinha ninguém fiscalizando, cara. Não, real, eu não tinha percebido isso. Muito louco. É muito louco que você já fica esperando, sabe? Você fala, putz, cadê a catraca? Uhum. Cadê cadê, sei lá, um policial pra vir checar, sabe? É muito louco. E não veio, sabe? Pelo menos nos trens dentro da cidade, isso não aconteceu. Isso só aconteceu checagem de documento de um país pro outro, quando a gente andou de trem de um país pro outro, e ainda assim eu acho que estava acontecendo alguma coisa, porque a gente mudou de país umas 3 ou 4 vezes de trem e só checaram documentos uma vez. Então, e foi a Polícia Federal da Itália, eu acho, que checou isso.
E aí, eu acho que eles estavam procurando alguma coisa, cara, porque eles estavam meio que com uma cara de desconfiado, assim, andando. E depois a gente mudou de novo e isso não aconteceu, sabe? Então foi muito louco a experiência de você não ter esse tipo de fiscalização, sabe? Que aqui você tem que passar no raio da catraca do ônibus, ou lá em São Paulo você tem que comprar o bilhete para passar na catraca, enfim. Isso que você tá falando, eu acho que falta consciência coletiva de nós, né, brasileiros, não só no sentido de levar vantagem, mas sim nos sentidos até mais bobos, cara, tipo, de consciência ecológica também. Tipo, eu tô falando isso porque, cara, a gente veio, a gente conseguiu um repatriamento, né, repatriação. Daí o governo custeou um voo pra gente de volta. Aí, velho, na hora que a gente tava saindo do avião, mano, você não tem noção da quantidade de lixo que tava dentro do avião. Assim, surreal, velho. Eu não consigo explicar, mas era fandango pra tudo quanto é lado, copo, sabe? Tipo, no meio do caminho, assim. Velho, tipo, a gente não tem consciência coletiva. Não tem consciência coletiva que se estende além da corrupção do jeitinho brasileiro. Não, o brasileiro só pensa no dele, cara, em qualquer coisa. Tipo, pra mim, foda-se eu jogar esse lixo aqui. Tipo, foda-se, não é eu que, né, vou limpar essa rua, foda-se. Saca? Pra mim, tipo, eu vou tirar vantagem disso aqui mesmo. Foda-se, tipo, saca? Não tem consciência coletiva. Acho que esse é o ponto. Tipo, não é nem só sobre o jeitinho brasileiro, é consciência coletiva de tudo, tipo, de sustentabilidade, de tipo, economia, de qualquer coisa. Não tem. E eu falo isso com uma autocrítica também, porque assim, eu sei que eu já me usufruí disso, mas assim, a gente precisa fazer um exercício constante de caras, né? Como é que a gente faz essa sociedade um pouquinho melhor? Vamos chegando pro final aqui, a gente entrou numa discussão política aí, que eu tava esperando, tem uma pergunta aqui que eu tava esperando exatamente, apesar delas serem mais cômicas, elas são da área política. Então eu deixei pra ir no final pra gente fechar dando uma zoada, até pra galera que tá em casa aí escutando a gente e está de quarentena. Eu acho que é bom você escutar algo positivo, né? Vai ser paradoxo isso, tá? Mas a pergunta... Momento Augusto a pergunta... Essa é uma pergunta zoeira, responda como você quiser, tá? É do Bruno, eu imagino que seja zoeira. Não é do Bruno. A pergunta é da Patrícia Maciel. Os 2 últimos episódios aqui do Coffee X ela esteve presente. Ela gravou o episódio falando sobre o Poço e um episódio que a gente gravou recentemente falando sobre home office. E a pergunta dela é a seguinte: como foi viver uma parte da pandemia sem o Bolsonaro? Cara, foi lindo. Foi ótimo. Não tem nem adjetivo pra dar, cara. Foi maravilhoso. Tão bom, tipo, falar mal dessa anta que tá lá, cara. Você entra no meu Facebook depois, galera, pra gente falar mal dele junto. Porque, assim, um país sem Bolsonaro é uma coisa muito bonita de ver, sabe? Tipo, é lindo. É Nárnia, Nárnia. É foda, Crônica de Nárnia. É foda. Aqui tem uma outra pergunta de uma outra pessoa que trabalha comigo, a Jaqueline. Ela perguntou assim: os europeus sabem usar máscaras porque os brasileiros não sabem? Cara, mas assim, eu tenho pouco conhecimento pra falar sobre isso, porque eu entrei na quarentena, cara, no dia 16, se eu não me engano. Era pra eu ter voltado no dia 18, e eu acho que a partir do dia 15 eu já tava de quarentena lá. Então, quando o negócio proliferou mesmo em Portugal, que Portugal decretou estado de emergência, quando entrou no estado de emergência eu já não tava saindo na rua mais. E assim, até as compras que a gente precisava fazer de alimentação e tal, era meu irmão que tava fazendo. Então, eu não cheguei a ver como é que é o comportamento do português numa pandemia, assim, real, que eu não sei. O que eu vi foi em aeroporto para voltar, a galera tava usando. Não todos, mas sim, e tava usando certo, né? Tipo, não tava aquela coisa de tira o negócio para colocar no pescoço, para colocar na cabeça, colocar em cima do olho, igual o presidente. Né? Tipo,
usava certo. Mas eu realmente procurei ficar o máximo dentro de casa lá. Dentro de casa, entre aspas, né? Não estava em casa, mas enfim. Antes da pandemia, né, proliferar do jeito que proliferou, a gente estava saindo muito lá. A gente estava saindo todo dia lá, basicamente. E, sei lá, uma semana antes de decretar estado de emergência, que a gente já estava vendo que o negócio estava, né, ficando esquisito, que já estava caminhando para uma pandemia e tal, eu já estava saindo de máscara na rua e já tava vendo algumas pessoas usavam certo. É engraçado lembrar disso, cara, porque em Porto teve um dia lá, velho, que tinha um cara vestido de coronavírus. Ele se vestiu de coronavírus, real. Eu acho que ele era francês, tá? Tipo, eu não conversei com ele, mas tipo, eu vi ele conversando com outras pessoas. Ele foi fazer graça na rua, na ponte mais famosa lá de Porto. Aí, mano, tipo, cara, que cara doente. Sim, nos dois sentidos. Porque, velho, por que esse cara tá fazendo isso? Sabe? Tipo, é só uma curiosidade, assim, uma coisa que me chamou a atenção. Eu me recusei a tirar foto desse asno. Porque ele tava fazendo piada com gente que tava morrendo, enfim. E ele não tava usando máscara, tá? O coronavírus não tava usando máscara. Faz sentido, né? Tipo, eu quero te matar, eu não vou usar máscara. Caraca, que doideira. Mas vamos fechar esse episódio de um jeito pra cima. No período que você tava lá, e que você pôde sair de casa, e que você pôde visitar lugares, e aí? Como que é Portugal? É bonito? Como são as pessoas? Como que você sentiu isso lá? Visitando lugares turísticos e tal, como que foi? Cara, assim, gostei demais. Eles me trataram bem, assim, no geral. Português... Eu pensei que português tinha muito preconceito com brasileiro, assim. Que achava que é subdesenvolvido, que ainda é escravo e tal. Eu fui muito bem tratado. Eu acho que brasileiro ainda é explorado no sentido comercial da coisa, quando o brasileiro vai para trabalhar. Mas como turista eu fui muito bem tratado. Portugal é um país muito bonito, muito lugar bonito para visitar. Eu conheci muito museu bom lá. Eu conheci uma livraria Lelo, recomendo pra caralho. Quem for visitar Porto, é uma livraria que as escadarias serviram de inspiração pro Harry Potter, pra um dos filmes Harry Potter. É um lugar lindo, cara. Um lugar que você come muito bem. Gastronomia portuguesa é muito foda, assim. É muito mais do que o bacalhau, do que o pastel de Belém. Muita coisa gostosa. Comida doce, principalmente, é muita opção. Você toma muito vinho bom. É um lugar muito bonito, cara. Muito bonito. Povo muito educado, no geral, assim, sabe? Brasileiros, em geral, têm essa desculpa, né? Eles falam assim, europeu é muito frio e os caras são... Tem gente que até acha mal educado, né? Uhum. Cara, eu tive uma impressão completamente diferente. Como eu sempre estou do lado que defende menos brasileiro, porque eu não gosto tanto do Brasil... Mas, pra mim, cara, não é que europeu é frio, é brasileiro que é muito carente. Brasileiro, se uma pessoa não cumprimentar ele com aquela doideira, como que a gente cumprimenta, e abraça e não sei o quê, já fala que é mal educado, sabe? Só porque não cumprimenta do jeito que a gente espera que cumprimente, sabe? Uma das coisas mais incríveis que eu passei aí lá na Europa... foi que eu fui em uma loja, era uma loja essas lojas de departamento gigante, que é uma loja de roupa, e a minha tia levou a gente lá pra gente conhecer essa loja e tal. Ela falou, aqui você compra tipo roupa super barato, sei lá, eu comprei... minha esposa comprou, sei lá, um tênis por 4 euros, sabe? E é muito barato, assim. Não é... As paradas lá... de compras não são baratas nível Estados Unidos, por exemplo, que a galera comenta pra caramba que é muito barato. Eu nunca fui aos Estados Unidos, mas já ouvi muitas histórias falando que é muito, muito barato. Mas ainda assim é mais barato do que aqui, né? Essas coisas de itens básicos de sobrevivência nos Estados Unidos e na Europa é muito barato mesmo. Que são coisas pra vestir, pra comer... Tudo isso é muito barato. A gente entrou, e aqui, por exemplo, quando você vai no Brasil, numa loja de departamento dessas de roupa aí, sei lá, Renner, Riachuelo, ou qualquer uma desses tipos, fica 4, 5 pessoas atrás de você, primeiro querendo que você faça um cartão. Eu entendo que aquela pessoa tá trabalhando ali por
comissão, né? Então ela precisa vender o dela. Mas na Europa, é tipo, você vai entrar numa loja dessas e as pessoas só vão conversar com você se você precisar. Verdade. Então, tipo assim, eu que sou mais antissocial, quando eu entro em uma loja de departamento, eu não quero que ninguém venha me encher o saco. Eu quero olhar por mim mesmo e se eu precisar de ajuda, eu chamo alguém. E lá era assim também, você custava a ver alguma pessoa da loja transitando assim. E foi bizarro, porque no momento em que eu precisei de alguma ajuda, eu comecei a olhar assim, meio tipo, putz, tô perdido. E aí brotou uma pessoa, tipo, de trás de uma arara, assim, e aí eu fui, chamei a pessoa, falei, preciso de ajuda aqui e tal, não tô achando isso e tal. Então, tipo assim, é só um toque para brasileiros que vão para a Europa depois que isso tudo acabar, é que não é porque uma pessoa tem uma cultura diferente da sua que ela é mal educada, sabe? Porque tem coisas que a gente faz que é da nossa cultura também, é que é muito mais mal educado do que a individualidade deles, sabe? Eu vejo que eles têm uma individualidade, eles respeitam muito o espaço um do outro, mas em situações como essa que a gente está vivendo, eles têm uma consciência coletiva muito maior do que a gente que se diz um país super caloroso e que abraça todo mundo, mas que numa hora dessas que a gente está vivendo, todo mundo é egoísta pra caralho, sim. Entendeu? Então, e só uma coisa que eu queria falar sobre isso, que português também não tem muita necessidade de se mostrar, cara. Não é um povo que é aquela coisa de quer viver de status, de um compra um carro, seu vizinho compra um carro, você vai comprar um carro melhor do que o dele. Tipo, não é um povo que anda de carro chique na rua, saca? É um povo muito simples, assim. Não tem aquela... Porque, assim, a gente tá num país subdesenvolvido, a gente tá num país que a imagem é tudo, cara. Sim, porque a nossa cultura ela é muito americanizada, muito norte-americanizada, né? Tipo, a gente pegou muito essa coisa de status dos Estados Unidos. Tipo, você vai em Portugal, você não vê essa loucura de querer se mostrar. Pelo menos é a minha percepção, né? Posso ser errado, mas tipo, pelo menos eu senti isso. Tipo, o português ele não tem essa carência também de se mostrar, sabe? Bom, cara, eu acho que é isso. Eu queria te agradecer aí pelo tempo que você desprendeu aí do seu sábado. A gente tá gravando num sábado de manhã, em que eu dei um bolo no Marcelo, atrasei pra caralho. Boa, feliz. Porque eu perdi a hora. Cara, nunca vou te perdoar, real, assim. Perdoar. Muito obrigado, cara, pela sua disponibilidade aí. E, cara, usa esse momento final aí, não sei se você quer falar alguma coisa, quer deixar alguma mensagem, quer falar de algum projeto. Eu sei que você citou lá no começo o seu Instagram de poemas, mas se você quiser falar de novo, ou algum outro projeto que você tem aí, que você queira falar, o espaço é seu. Fala aí. Cara, primeiramente, agradeço mais o convite, assim... É muito bom trocar essas ideias, assim, tipo, acho que a gente foi muito mais até do que a gente estava esperando falar. Cara, assim, galera que tiver interesse, galera que se interessa em poesia, segue lá, me faz um poema. Eu criei um Medium agora, inclusive com a ajuda do Felipe, mas tem um texto só por enquanto. O Medium, acho que é @MarceloBResende. Se não for isso, O texto é de ET ainda, adoro coisa de ET. E, cara, façam terapia, tá, galera? É importante, mesmo na quarentena. Agora que eu tô estudando psicologia, eu acho que é mais importante a gente ainda falar essas coisas. Eu participei de um projeto, eu consegui ser beneficiado por um projeto Psicologia Solidária durante o tempo que eu tava lá. Eles criaram um grupo de psicólogos brasileiros, se uniram para atender profissionais da saúde e galera que estava em isolamento em outro país, gratuitamente. Eu agradeço demais esse povo, queria deixar aqui meu agradecimento. E eu sei que terapia é uma coisa que talvez não esteja nos gastos essenciais, mas quem tiver condições faça terapia, que terapia me ajudou também a passar por tudo isso. E assim, valeu demais, tamo junto. Então é isso, galera. Obrigado por ficarem com a gente até
agora, né? E aqueles anúncios de final de podcast, sigam a gente aí nas redes sociais, @CoffeeXPodcast. O meu Instagram e o Instagram do Marcelo vai estar aí na descrição também. Algumas outras coisas que a gente comentou aqui também vai estar descrito, como o Instagram de Poesias do Marcelo, alguns endereços que ele falou aí do governo e de coisas que ele precisou e tal. E se você tá em outro país, porque eu já vi que tem gente que escuta a gente em outros países, o podcast dá esse alcance pra gente. Se você é um brasileiro ou se você fala português e tá entendendo a gente, curte aí que tem outros episódios no feed. Então, você que tem saudade aí de ouvir uma galera falando em português e, sei lá, você que tá em isolamento social, deixa mensagem pra gente no Instagram, no Medium também eu tô postando os episódios por lá. Conta pros seus amigos sobre os episódios aqui do Coffee X. A gente tá no começo ainda, mas eu sempre tô tentando variar bastante os assuntos. E acho que é isso. Obrigado. Diga tchau, Marcelo. Valeu, galera. Um abraço. Tamo junto.